Olá, queridos FinStudents, meu nome é Edgar Abreu e é uma honra participar desse quadro sensacional do FinClass, que é o Pregão de Perguntas, onde a FinClass, junto com toda a sua equipe, elabora as perguntas e estou eu aqui no desafio de tentar responder essas 5 perguntas. Vamos embora? Vamos ver qual que é a nossa primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Quem é Edgar Abreu? Bom, eu sou um profissional do mercado financeiro e com muito orgulho eu digo que eu sou um professor do mercado financeiro, né? E nasci tentando ser professor desde os 18 anos, quando eu queria ser professor de matemática e fiz minha graduação em matemática. E essa era a minha jornada, é o que eu imaginava. E ao acaso, né, eu consegui passar num concurso público e fui conhecer o mercado financeiro. Trabalhei no Banco Estado do Rio Grande do Sul por 7 anos. Lá eu consegui juntar essas duas paixões, mercado financeiro e educação. E resolvi sair em 2009 para empreender, viver de educação. Lá eu montei uma empresa de educação de certificações financeiras, mas já trabalhava com isso paralelamente. Como você, muitas pessoas têm uma carreira paralela. Eu tinha uma carreira paralela. Mercado financeiro de manhã, de noite eu dava aula. Com muito sacrifício e muito planejamento eu consegui só fazer o que me dava prazer e mais prazer, que era lecionar. E tinha uma premissa que foi uma premissa muito importante para mim, porque eu mudei a minha vida de professor para um grande profissional quando eu passei nesse concurso do Banrisul, que eu falei, e eu passei estudando por uma apostila. Professor, assisti suas aulas e vi que você explica muito bem investimentos e fiquei pensando, será que ele que entende investimento já tomou fumo em alguma ação? Quem nunca, né? Isso é muito importante porque as pessoas criam alguns preconceitos e acham que as pessoas que entendem mais nunca erram, né? Na verdade, o grande segredo é você aprender com os erros, né? E acreditar que ninguém vai errar. Isso não vai existir, né? Se eu pudesse lembrar aí alguma coisa que me marcou, na verdade, eu acho que o principal momento que me marcou com investimentos e tomar um fumo feio foi te dizer simplesmente que eu estava comprado na crise do subprime. Imagina você, e eu estava comprado não com o dinheiro do uísque, né? Porque a lógica era você investir um dinheiro que está sobrando no mercado de ações, aquele mercado de ações ele era mais recipiente, não era um mercado com tantas informações assim, e eu sempre tive um perfil muito arrojado, um perfil muito agressivo. Eu estava comprado com dinheiro do leite, não era o dinheiro do uísque. E aí eu pergunto qual que é a sua decisão quando você está comprado no meio da crise do subprime, a bolsa começa a derreter e você fica com aquela indecisão. Será que vai derreter mais? Será que vai recuperar? Opa, invisto mais, mas eu não tinha nem mais o que investir. A minha ideia era como que eu ia realizar o meu dia a dia. Eu precisava de liquidez, mas eu não queria realizar o prejuízo. Foi uma época muito difícil, mas nessas épocas difíceis eu acho que surgem os grandes aprendizados. O resultado disso, bom, eu acabei tendo que realizar a perda porque infelizmente eu estava com todo o meu dinheiro no mercado financeiro e realizei uma perda de aproximadamente 30% num curto espaço de tempo. Foi um grande aprendizado e, obviamente, né, naquela época também não se falava de reserva de emergência, não se pensava nisso e eu aprendi a ter uma carteira um pouco mais moderada, uma carteira que faça muito mais sentido com os meus objetivos do dia a dia e principalmente com o dinheiro que eu tenho, né? Não dá para colocar todo o teu dinheiro no mercado de capitais e foi um aprendizado mesmo conhecendo o mercado de ações. Qual foi a ação que você comprou que você ganhou mais dinheiro na sua vida? Bom, já comprei muitas ações que me deram bom dinheiro, muitas ações me deram prejuízo, fumo, né, enfim, mas teve uma ação específica que me deu muito dinheiro e foi a ação com maior risco, né, e tem tudo a ver com o mercado financeiro. Quando a gente toma maior risco, a gente também tem possibilidade de ter maior retorno. Que ação foi essa? Eu sei que você deve estar louco para saber, foi a ação da minha companhia, era uma companhia fechada. Quando eu resgatei o dinheiro que eu tinha no mercado de capitais e resolvi empreender, eu comprei ações da minha própria companhia porque eu sempre falo que são os piores investimentos que tem quando você empreende, quando a gente fala em risco. Ainda mais no meu caso, que eu tirei do mercado de ações, onde eu tinha um dinheiro em empresas com governança, empresas estruturadas, precificadas diariamente e com liquidez. E coloquei numa empresa para começar ela do zero, sem governança, sem empresa, com um projeto, um Excel, sem liquidez, o que é triste, porque se você precisar do dinheiro, você não vai conseguir tirar ele, e sem precificação diária. Mas graças a Deus, com muito trabalho, as coisas acabaram dando certo. Eu acabei fazendo uma operação de M&A e fiz uma venda que se a gente fosse fazer aí um múltiplo, aí obviamente teve muito tempo e muito trabalho, mas é um múltiplo que eu não conseguiria ganhar no melhor momento do mercado de capitais e com a melhor ação disparando. Mas foi um investimento que depende muito do perfil de cada um. Eu sempre digo que não tem investimento ruim. Existem pessoas e investimento errado. Às vezes aquele profissional ele está lá aplicando na poupança e a gente critica, puxa, você ainda está na poupança, mas daqui a pouco ações pode dar um ataque cardíaco nele e ele vai ter mais dinheiro, mas ao mesmo tempo vai ter um problema de saúde. Para mim, investir na sua empresa própria é o maior investimento em relação a risco e possibilidade de retorno, porque você vai conhecer o poder
poder do equity. Mas isso não é para qualquer um, porque você acordar todos os dias com um desafio, com um risco enorme, é muito do perfil. O grande segredo é você aplicar o API em você mesmo, é você conhecer o seu perfil de investimento e dosar a sua carteira. Eu sou empreendedor, mas eu tenho lá a minha carteira, um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, a minha segurança e onde eu tomo risco é empreendendo, é investir nas ações da minha companhia. Conta para nós uma história maluca que aconteceu com você envolvendo o mercado financeiro. Todo mundo sempre tem alguma história, né, do mercado financeiro. Eu tenho várias, eu vou contar uma aqui para vocês que fez para mim um grande aprendizado. Na verdade, foi uma coisa que aconteceu que foi legal para um lado e ruim para o outro, mas foi uma história maluca que foi assim. Eu recebi uma oportunidade de uma instituição financeira de trabalhar. E, enfim, naquela época eu já estava no mercado financeiro e era uma oportunidade bem legal, principalmente porque eu ia ganhar em dólar. Quem não queria ganhar em dólar? Então, ia juntar a vontade de morar fora, conhecer outros países, e o país era um país paradisíaco. Era Ilhas Cayman, que é um paraíso fiscal. E essa oportunidade de trabalhar nesse escritório, né, para mim era sensacional. No meu momento de vida que eu estava, ia casar, ia ser tudo perfeito. E eu era um dos candidatos, o primeiro da lista, eu estava bem posicionado. Eu lembro que eu fui na entrevista e tudo que me perguntava eu sabia. Sabia tudo sobre o mercado financeiro, me perguntava sobre legislação, sobre compliance, sobre investimentos, me perguntava sobre lavar dinheiro, tudo na ponta da língua, porque eu já dava aula, eu já estava craque nesses assuntos. E saí de lá confiante. Olha, que entrevista. Com certeza eu vou trabalhar. E sabe quando você começa já a se imaginar? Eu já me imaginava morando na praia, gastando em dólar e pedindo aqui um amor, aqui só bebendo aqui, ó. Ia ser muito feliz. Mas passou um mês e deu o resultado e eu vi que a posição não foi minha e que eu perdi. Tem a questão da decepção e quando você cria uma expectativa isso pode doer bastante. E depois eu fui investigar por que eu perdi, com alguns amigos, inclusive quem me indicou. Eu perguntei por quê, né? Enfim, eu me senti tão bem na entrevista, a entrevista foi tão legal, tão bacana assim. E ele falou, olha, exatamente esse foi o problema. Você é assim, espontâneo, falador, professor. Você acabou respondendo muito. Você acabou provando que você tem muito conhecimento e um perfil de um profissional para trabalhar dentro de uma empresa, dentro de uma instituição financeira, que vai ver muitas coisas que são coisas importantes, muito envolvendo o sigilo da instituição financeira. E às vezes pode ser que aconteça alguma coisa, enfim, a gente sabe como funcionam os paraísos fiscais. Você vai ver, você não vai poder falar tudo. E você é um cara que fala bastante. Realmente eu não tinha um perfil para aquela oportunidade. Mas aquela oportunidade me mostrou exatamente isso. Foi um aprendizado que eu vi que o mercado financeiro, ele precisa de profissionais de todo o perfil possível. Aquele perfil de gestor jamais vai ser um cara comercial. Assim como um cara comercial dificilmente vai virar um gestor, um analista, porque são perfis diferentes dentro do mercado financeiro. E ali eu descobri a minha vocação. Eu não nasci para ser analista, para ser gestor, para trabalhar dentro do escritório fechado. Não é o meu perfil. O meu perfil sempre foi lecionar, falar bastante, muito mais ligado à área comercial e conseguir traçar melhor a minha jornada graças a esse não que eu recebi.